Olá pessoal, tudo bem? Então, dando seguimento aqui à nossa resolução de exercícios, trouxe mais um aqui para vocês que é o seguinte, ó, calcular o volume de um sólido que está abaixo desse paraboloide e dentro do cilindro, tá? E acima do plano z igual a zero. Então, se você quer ver como é que fica essa região, como é que vai ser a estratégia para resolver, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então já começo aqui, né, pedindo seu apoio aí, se esse conteúdo aqui é importante, que você possa deixar aí seu like nesse vídeo e também se inscrever caso ainda não seja inscrito. E uma coisa muito importante é que você possa compartilhar aí também com seus amigos, com seus colegas de turma, tá bom? Olha só, então esse é o nosso problema, né? A gente quer calcular um volume que está abaixo de um paraboloide e acima do cilindro, acima do plano z igual a zero. Eu venho falando, né, que uma parte muito importante da resolução é justamente a gente identificar, né, a região de integração. E para isso a gente precisa ter noções de como esboçar algumas regiões, né? E é isso que eu venho trabalhando, por isso que eu estou diversificando aí, para que você possa justamente ver como fazer. E eu não trouxe já o gráfico prontinho aqui, vai adiantar. Não, eu quero mostrar aqui, eu vou construir o gráfico, desenhar junto com vocês, porque assim vocês vão entender como é que vocês devem fazer na hora de resolver os exercícios, tá bom? Então olha só. Eu vou pegar aqui, né, o espaço tridimensional. Esse primeiro aqui, né, a gente já viu num exemplo anterior, é um paraboloide que a concavidade dele é para baixo. E aí quando eu pego ó, x igual a zero e y igual a zero, eu estou justamente aqui na altura 1. Tá? Vou botar um pouquinho aqui maior para o desenho não ficar tão pequeno. E aí observe que quando eu tiver no z igual a zero, ó, z igual a zero, eu vou ficar com x² mais y² igual a 1. Né, que é justamente a tampa de baixo aqui. Ou seja, quando eu intersectar aqui o plano XY, isso vai me dar uma circunferência de raio 1. Tá? Então, por exemplo, seguindo aqui mais ou menos essa escala, né? A gente teria isso aqui, né? Ó. Tá? Então, esse seria um esboço aqui do nosso paraboloide com a concavidade para baixo. Tá? Pronto, então o paraboloide está feito. Agora a gente tem que ver o cilindro. Aí você diz, professor, mas como é que eu vou fazer esse cilindro? Quem é o centro dele? Aí lembra, né? Nesse tipo de problema, quando aparece dessa maneira a equação, a gente tem que completar o quadrado para poder a gente identificar quem é o centro e quem é o raio. Né? Então, nesse caso, ó, eu tenho que completar o quadrado desse termo. X² menos x. E aí a gente compara, né, ó, sempre com esse termo aqui. X menos b². Esse sinal aqui, né, que eu escolho, é justamente o sinal que está aqui. Porque para eu comparar só as constantes, né, eu não vou considerar o sinal. Tá certo? Vamos ver como é que fica. Então, isso aqui é x² menos 2bx mais b². Aí, ó, eu só comparo o coeficiente do x. Ou seja, como eu já botei menos e menos, ó, por isso que eu coloquei menos aqui. Aí eu comparo só ó, o 2b com o coeficiente do x, que nesse caso aqui é 1. E aí comparar é no sentido de dizer que 2b tem que ser igual a 1. Tá certo? Então, isso aqui implica que b tem que ser igual a 1 meio. Pronto, aí o que é que eu faço agora? Eu desenvolvo aqui agora o quadrado da diferença usando b igual a 1 meio. Ó. X menos 1 meio ao quadrado. Então, isso aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar x, mais o quadrado do segundo, que dá 1/4. Tá certo? Pronto, aí a gente volta lá na equação. Quem é que eu tenho lá na equação? Bem, quem eu tenho lá na equação é x² menos x. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou pegar x menos 1 meio ao quadrado menos 1/4. Isso é igual a x² menos x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esse cara por esse termo. É isso que quer dizer completar o quadrado. Né? Então, a gente fica com o seguinte. Ó, a gente fica com x menos 1 meio ao quadrado menos 1/4
mais y ao quadrado igual a 0. Eu passo esse menos 1/4 para o segundo membro, vai ficar x menos 1/2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1/4, né? Então aqui eu cheguei que de fato aquele cilindro, né, a base dele é a circunferência centrada no ponto 1/2, 0, e o raio é 1/2, tá bom? Então vamos marcar isso aqui no nosso gráfico. Então, bem, de acordo com esse meu desenho aqui, isso aqui seria 1, tá? Ó. Porque isso aqui é a circunferência, ó. É a circunferência de raio 1, né? Aqui no plano z igual a 0. Então o centro lá é 1/2, 0, ou seja, o centro seria aqui, ó. E como o raio é a raiz de 1/4, que é 1/2, então vai dar exatamente, ó, esse pedacinho aqui, ó. Tá? Então vai dar esse pedacinho aqui, ó, essa circunferênciazinha aqui. Pronto, e aí a gente sobe ela aqui, ó. Então esse é o nosso cilindro, ó. Tá certo? Então eu vou olhar aqui até onde ele tampa aqui, né? Onde ele bate na interseção. Beleza? Pronto. Aí olha só, eu não quero a região que está dentro do cilindro, então se eu quero a região que está dentro do cilindro, quer dizer que a nossa região de integração é justamente aqui, ó. É esse cilindro. E quem é que está tampando por cima? Quem está tampando por cima é o paraboloide. E como quem está tampando por baixo é o plano z igual a 0, então vai ser a integral dupla, em que a função vai ser dada pela expressão do paraboloide sobre esse círculo, tá bom? E aí, para a gente enxergar melhor essa região, eu vou colocar aqui o plano xy, e aí um pouquinho maior, né, para a gente poder enxergar melhor. Então, observe, né, ó, que ela está centrada no ponto 1/2, então vamos botar 1 aqui. Aqui seria 1/2, então eu tenho essa circunferência aqui, ó. Tá? Pronto, então essa aqui é nossa região de integração, olha só. Beleza? Pronto, por isso que eu fiz aquele vídeo que eu coloco assim, várias situações em que a gente usa coordenadas polares, né? E essa foi uma das situações que eu trabalhei lá. Por quê? Porque é justamente quando a gente vai variando aqui as situações, aquelas são as principais situações que vão acontecer. Então, se você ainda não viu esse vídeo, né, eu indico fortemente que você assista, porque vai ajudar demais sempre que você precisar usar coordenadas polares. Que é o caso, né? Quando a gente tem um domínio circular, o que é mais indicado é a gente usar coordenadas polares. Então, é isso que a gente vai fazer. Usar coordenadas polares, que é x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Tá? Então, como é que a gente descreve aquela região ali em coordenadas polares? Aí a gente lembra que o r, né, ele é um raio, que ele parte a partir da origem. Então, ele está indo, ó, da origem, que é o 0, até quem? Até a circunferência. Então, em qualquer direção que eu pegar aqui, ó, ele vai sempre de 0 até a circunferência. E aí, o que quer dizer circunferência? Quer dizer justamente eu olhar isso aqui em coordenadas polares e isso é para a gente a circunferência, tá certo? Aí olha só, para a gente pegar aqui a variação do r é sempre melhor trabalhar dessa maneira do que quando a gente completa o quadrado. Por quê? Porque a gente sabe já que em coordenadas polares, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, tá certo? Então olha só, ficaria, ó, vou escrever aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, vou até colocar assim, igual a x. Passei o x para lá. Então, x quadrado mais y quadrado é r quadrado em coordenadas polares. E o x é r cosseno de θ. Aí eu divido todo mundo aqui por r, então r é igual a cosseno de θ. Então, essa é a equação da circunferência em coordenadas polares. Então, o r ele vai variar de 0 até a circunferência, que nesse caso é cosseno de θ. Tá? Então, aqui eu tenho que o r varia de 0 até cosseno de θ. Professor, e o θ? Bem, aí o θ, ó, observe que ele só vai ter, né,
ângulo aonde? No quarto e no primeiro quadrante. Então, para que eu considere uma integral só, eu vou olhar aqui como sendo o ângulo negativo, ou seja, eu vou olhar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Porque se eu fosse colocar ó, de 0 a π, aí eu teria que quebrar em outra integral de 3π sobre 2 até 2π. Tá certo? Então, sempre que você pegar primeiro e quarto quadrante, é melhor sempre você pegar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Então, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, essa é a maneira. E aí, não podemos esquecer do jacobiano, que é o R para coordenadas polares. Tá bom? Pronto. Então, ó, o volume vai ser a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, integral de 0 ao cosseno de θ, da nossa função que está tampando. Ah, mas a função que está tampando é a equação do paraboloide. Só que eu tenho que colocar ela em coordenadas polares, né? Ó, z igual a 1 menos x quadrado mais y quadrado. Bem, x quadrado mais y quadrado é r quadrado. Então, isso aqui fica 1 menos r quadrado. Então, é essa função que a gente vai integrar. E aí, não esquecer, né, de colocar o jacobiano, né? Porque a gente está fazendo uma mudança de variável aqui. Então, dr dθ. Tá certo? Professor, eu já posso fazer a diferença do π sobre 2 menos π sobre 2, como você fez em outros casos? Aqui não. Por quê? Porque mesmo no integrando não tendo θ, mas no limite de integração aparece. Então, a função que vai ser resultante dessa primeira integral, ela vai depender de θ. Tá? Então, a gente não pode fazer isso que a gente fez em outras situações. Tá bom? Beleza, então vamos fazer aqui o produto. Ó, isso aqui vai ficar integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de r menos r ao cubo dr dθ. E aí vocês estão percebendo que eu esqueci aqui de colocar uma integral, né? Vou colocar ela aqui assim, vai ficar meio feio, mas só para não ter que apagar. Cosseno de θ. Pronto. Então, integrando aqui, né, em r, isso aqui vai ficar integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de r ao quadrado sobre 2 menos r à quarta sobre 2 de 0 a cosseno de θ, e isso aqui a gente ainda vai integrar em dθ. Pronto, quando eu aplicar no zero, né, vai dar zero aqui, então só vai ficar a integral aplicada aqui no cosseno. Então eu vou ficar ó, com a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de quem? De cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos cosseno à quarta de θ sobre 2 de θ. Tá bom? Pronto, a gente já sabe aqui como é o problema, eu vou apagar esse lado aqui para a gente poder ter espaço para concluir esse cálculo da integral, que é um cálculo que não aparece com frequência e aí às vezes a gente fica, e como é que eu resolvo isso? Então, tem um jeito bem simples da gente fazer. Bem, então observe, né, que aqui eu posso quebrar em duas integrais. Eu posso colocar aqui, ó, 1/2 integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno ao quadrado de θ, dθ, menos, eu acho que eu errei um negócio aqui, não foi? Aqui é 4, não é isso? R4 sobre 4. Pronto. Pronto. Então aqui vai ficar menos 1/4 da integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 do cosseno à quarta de θ dθ. Então, a gente precisa resolver, né, a integral do cosseno ao quadrado e a integral do cosseno à quarta de θ. Então, como é que a gente faz essas integrais? Aí a gente usa a seguinte relação trigonométrica. Ó. A gente usa que o cosseno ao quadrado de θ ele é igual a 1/2 que multiplica 1 mais o cosseno de 2θ. Tá certo? Professor, eu não lembro não disso não. É só você usar o cosseno de θ mais θ, que é cosseno de θ vezes cosseno de θ, menos seno de θ vezes seno de θ. Tá?
Então, você vai fazendo as operações, usa a relação fundamental da trigonometria e consegue chegar nisso aí, tá bom? E um detalhe é o seguinte, professor, e se fosse o seno ao quadrado? Se fosse o seno ao quadrado aqui, né? Aí a diferença é que aqui ficaria um menos, tá bom? Então essa é a única diferença do se aliado na integral aparecesse seno ao quadrado e seno ao quarto. Tá? A diferença é que aqui seria um menos, mas você iria usar a mesma ideia. Então beleza, ó, cosseno ao quadrado é esse cara aqui, a gente sabe integrar, né? E cosseno à quarta? Bem, cosseno à quarta de θ, eu posso escrever isso aqui como sendo cosseno ao quadrado de θ ao quadrado, tá? Pronto, aí quem é cosseno ao quadrado? Então isso aqui vai ser, ó, 1/2 de 1 mais cosseno de 2θ ao quadrado, tá? Pronto, aí eu desenvolvo esse quadrado. Então isso aqui fica 1/4 que multiplica aí esse termo ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. Tá certo? Aí você, professor, mas eu fiquei com um cosseno ao quadrado de novo aqui. Não tem nenhum problema, a gente aplica a mesma coisa aqui. Só que no lugar de θ, você coloca 2θ, que é o que você tem aqui. Então, olha só, aí a gente tem a mesma identidade, ó. Cosseno ao quadrado de 2θ, isso é igual a 1/2 de 1 mais cosseno. Aí, ó, quando eu colocar 2θ aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4θ. Pronto. Só isso. Então é só jogar esse bicho aqui e aqui. Ou seja, é um cálculo que vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas a gente, assim, pelo fato dele ser longo, né, vai ser vários cálculos que a gente vai fazer aí. Mas que não são complicados depois que a gente usa essa substituição trigonométrica aqui, né? Eu só tenho um problema porque meu quadro é curto, mas você aí tem folha, né, para fazer à vontade. Então, de fato, a gente tem que cosseno a quarta de θ é igual. Aí eu vou multiplicar aqui e já vou fazer a distributividade, tá bom? Então vai ficar 1/4. Aí, ó, simplifica aqui 2 com 4. Então vai ficar cosseno de 2θ sobre 2. E aqui vai ficar, vou substituir por esse cara aqui também. Então vai ficar 1/2, 1/4 vezes 1/2. Então vai ficar 1 sobre 8 vezes 1. Então dá 1 sobre 8. Mais 1 sobre 8 vezes o cosseno à quarta. Vai dar cosseno de 4θ sobre 8. Certo? Qualquer coisa você faz com calma aí essas multiplicações. Eu tenho que fazer mais direto por conta do espaço, como eu já comentei para vocês aqui. Tá? Então, beleza. Eu já sei quem é cosseno à quarta e já sei quem é o cosseno ao quadrado. Então, só jogar aqui e a gente resolver as integrais. Olha só. Então, a gente vai ficar com V igual 1/2, né, que tem ali fora, da integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 do cosseno ao quadrado, que é isso aqui. Aí observe, esse 1/2 que está aqui multiplicando, eu posso até tirar, né? Ó. Ou seja, eu posso botar ele para cá. Então já vou fazer isso para agilizar a minha vida aqui. Então vai ficar 1/4 e aqui vai ficar 1 mais cosseno de 2θ. Tá certo? E agora? E agora vamos para lá. Vai ficar menos. Aí aqui eu vou fazer com calma, porque o cosseno à quarta tem um bocado de termo aqui, né? Apesar que eu já posso fazer essa conta aqui só para juntar essas constantes aqui, ó. 1/4 mais 1 sobre 8. Eu vou fazer aqui ao lado 1/4 mais 1 sobre 8. Bem, 1/4 é a mesma coisa que 2 sobre 8. Concordam comigo? 2 sobre 8. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 8. Pronto, então esses dois aqui, ó, juntando vai dar 3 sobre 8. Pronto, então vai ficar 1/4 que multiplica a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de 3/8 mais cosseno de 2θ sobre 2 mais
cosseno de 4θ sobre 8, tá? Tudo isso aqui. Dθ, aqui também faltou o dθ, né? Dθ. Pronto. Então, só resolver essas integraizinhas aqui do cosseno. Se você não tem muita prática, eu indico que você faça com calma o procedimento de substituição, tá bom? Porque aqui, no caso, a gente vai ter que precisar, né? Usar uma substituição aqui e aqui também. Dá pra gente fazer direto? Dá. É só você integrar o cosseno normal, que seria o seno de 2θ. Só que aí lembra, quando você for derivar o seno de 2θ, vai aparecer vezes 2, que é da regra da cadeia. Então é só você botar o que está multiplicando o θ aqui dividindo. Tá certo? Vou fazer aqui. Mas, de novo, se ficar muito complexo para você, faz usando substituição, faz com calma. O importante é fazer, né? A gente fazer de forma correta. Então, ó, isso aqui vai ficar 1/4. Integrando aqui vai dar, né, ó, θ. Integral do cosseno. Seno de 2θ. Aí esse 2 aqui é justamente eu divido. Porque quando eu derivar o seno de 2θ, isso dá cosseno de 2θ vezes 2. Aí como eu coloquei um 2 aqui, cancela e fica só isso, tá? Aplicado de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aí esse pedaço aqui vai ficar o seguinte. Menos 1/4 que multiplica 3/8 de θ. Aí aqui, ó, integral do cosseno de 2θ é quem? É o seno de 2θ sobre 2. Só que como já tem esse sobre 2 aqui, fica multiplicando. 2 vezes 2, 4. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Integral do cosseno de 4θ vai ser quem? Vai ser seno de 4θ dividido por 4. Só que como tem esse 8 aqui, 4 vezes 8, 32. Pronto, tudo isso aqui variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá bom? Pronto. Então agora vamos observar o seguinte. Vai ter um monte de coisa aqui que vai cancelar, né? Deus é bom e por isso que a gente não precisa fazer tanto cálculo na nossa vida. Olha só. O que eu vou calcular aqui é seno de 2θ. Ou seja, quando eu substituir aqui, ó, π sobre 2 aqui, então vai sobrar, ó, o 2 vai cancelar com 2, vai ficar seno de π. E a mesma coisa aqui, só que vai ficar menos π. Bem, mais seno de π, seno de menos π é 0, tá certo? Então esse pedaço aqui, ó, é 0. Tá vendo? Coisa bacana? Quando eu substituir. E a mesma coisa, né, ó, acontece com esse termo. E a mesma coisa acontece com esse termo. A diferença agora é que vai ficar 2π e menos 2π, que o seno também é 0. Então, olha só como ficou boa a nossa vida, né? Então, na verdade, a gente ficou apenas, ó, 1/4 vezes... A gente ficou só com o seguinte, ó. 1/4 que multiplica π sobre 2 menos π sobre 2, ou seja, mais π sobre 2. E aqui é a mesma coisa, vai ficar... Aqui eu posso até multiplicar, né? Então vai ficar menos 3 sobre 32. E a mesma coisa aqui, né? Ó, π sobre 2 menos, então fica mais π sobre 2. Tá certo? Pronto. Então, π sobre 2 com π sobre 2 é π, né? Então basta eu fazer aqui. O MMC entre 4 e 32 é 32. 32 dividido por 4 é 8. Então vai ficar 8 menos 32 dividido por 32 é 1, né? Então 8 menos 3 vezes π. Ou seja, isso aqui dá 5π sobre 32. Tá certo? Então esse é o volume daquela nossa região. Então observe, né, que a gente viu que aprendeu, né, como identificar a região, mas também aprendeu a resolver, né, esse tipo de integral aqui. Lembrando que a única diferença do cosseno ao quadrado e cosseno à quarta para o seno é nessa partida inicial aqui, que no lugar de ser um mais, vai ser um menos. Tá bom? Então você vai conseguir resolver de forma semelhante. Tá bom? Então qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu teria o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.